for over 32 years. I was born not being able to breathe, so it's sort of was the gift of teaching it was given to me at birth. So. Boa noite, eu sou Robert, trabalho com respiração há 32 anos e eu nasci tendo dificuldade em respirar. Então isso foi um presente que veio para mim. So I'm going to talk a little bit about some really basic skills for breathing, how to make breathing easier and increase the capacity for a deep breath. I think it has to be shorter sentences. Okay. Okay? Mas, então ele vai falar sobre habilidades simples ligadas à respiração, à capacidade de respirar. And sometimes I may look to my right. E às vezes eu posso olhar para a direita. Because I have two screens. Porque eu tenho duas telas. And the person who's speaking, I can see them much larger to the right. E eu vejo a pessoa que está falando em tamanho grande na minha direita. So the first thing about breathing that's most important. Primeira coisa a respeito da respiração e a mais importante. Is the nose is for breathing. É que o nariz é para respirar. And the mouth is for eating. E a boca serve para comer. And you breathe through your mouth as often as you eat through your nose. E você respira pela boca com a mesma frequência que você come pelo nariz, ou pelo menos isso que deveria ser. So the idea here basically is that you use your nose for breathing almost all the time. Então a ideia básica é dizer que você usa o nariz para respirar praticamente o tempo todo. And the reason for that is because it has many functions. E a razão para isso é que ele tem muitas funções. That you cannot get with the mouth. Que você não tem com a boca. And the one that's most important right now, two of the things that are most important. E as duas coisas que são mais importantes agora. That if you are in the field of the virus. É que se você estiver no campo do vírus, do COVID. You'll take a much smaller load in through the nose, than you will through the mouth. Você vai inspirar uma carga viral menor se você respirar pelo nariz do que se você respirar pela boca. Ou se você And the nose, sorry. Go ahead. And when you breathe through the nose, there are molecules in the nose. E quando você respira pelo nariz, quando você inspira pelo nariz, há moléculas dentro do nariz that have the potential to kill both bacteria and the virus. Que tem o potencial de matar bactérias e o vírus. So that's an important consideration. Então essa é uma consideração importante. And especially if there's any pollution in the air. E principalmente se houver poluição no ar. The nose will also filter the air. O nariz filtra o ar. And it will also regulate the temperature of the air for the lungs. E ele regula a temperatura do ar que vai chegar aos pulmões. And the humidity. E a umidade. So that relaxes the lungs that they're getting the right kind of air. E isso permite que os pulmões relaxem ao receber um ar com essa qualidade. So the other rule e a outra regra is to pace your activity level dar o ritmo das suas atividades so that you can always use your nose for breathing. Para que você possa sempre respirar pelo nariz. So if you find yourself very active and moving about quickly, então se você se pega mexendo muito rapidamente, and you have to use your mouth for breathing, tem que usar a boca para respirar, then you slow your activity level down. Aí você acaba diminuindo o seu nível de atividade. This is very important right now, especially when you're outside. E isso é muito importante agora,
em particular quando você está no exterior, ou no lado de fora. The other thing that's very important A outra coisa que é muito importante is that nose breathing has the potential é que a respiração nasal tem o potencial to calm anxiety and fear. de acalmar ansiedade e medo. So we can do a little experiment right now. Então, nós podemos fazer uma experiência agora. So you want to put your right hand on your chest Pode pôr a sua mão direita no seu peito and your left hand above your belly button but below your ribs. e a mão esquerda acima do umbigo, abaixo das costelas. And just notice as you're breathing through your nose, E só observe enquanto você respira pelo nariz, which hand moves first when you breathe in. qual mão se move primeiro quando você inspira. And also how relaxed you are or how anxious you are. Just notice that. E também quão relaxado você está ou quão ansioso você está. Só observe isso. Then, once you figure that out, Uma vez que você percebeu isso, take a couple of breaths through your mouth. respire algumas vezes pela boca. Notice which hand moves first now, Agora observa qual mão se move primeiro and notice the state of your nervous system. Does it get more activated? e observa o estado do seu sistema nervoso à medida que ele fica mais ativado. And then go back to your nose breathing. E a seguir volte para a respiração nasal. So you can ask questions or chime in, but most people report Vocês podem perguntar algumas coisas, mas a maior parte podem fazer perguntas, mas de qualquer maneira a maior parte das pessoas relata when you breathe through your mouth, this hand moves first, quando se respira pela boca, and the nervous system a mão que está no peito se move primeiro gets a little activated. e o sistema nervoso fica mais ativo. When you go back to nose breathing, hopefully the bottom hand moves more. Quando você vai para a respiração nasal, espera-se que a sua mão, a mão que está perto do umbigo, se mova primeiro. And you settle down a little bit more, your nervous system. E você se acalma, você se aquieta um pouco mais. Because fear lives up here. Porque o medo reside na parte superior. And it feels small and tight, Ele dá uma sensação de pequenez e aperto, fast and intense. rápido e intenso. But when you can bring your breathing down lower to the belly, Quando to você the diaphragm, consegue levar a sua respiração para baixo, you have more room, abaixo do diafragma, você tem mais espaço, and that more room sends a signal e esse espaço maior manda uma informação, um sinal, that we can calm down a little. que nós podemos nos aquietar um pouco, podemos nos acalmar. So if a bear was in front of you, Então, se um urso estiver na tua frente, you would né, você se assusta and you would be very frightened. e você fica muito assustado. So every time you use your mouth, Então, todas as vezes que você usar a sua boca, you trigger that in your nervous system to be frightened. você deflagra o medo no do seu sistema nervoso. So it's worthwhile Então, vale a pena to make a list fazer uma lista of your habit of when you find yourself using your mouth for breathing, dos momentos em que você se pega respirando pela boca,
so that you can break that habit when you do it again. Para você poder mudar esse hábito quando você fizer isso novamente. So this is about becoming more aware of your breathing habits. Então isso está ligado a ter maior consciência dos seus hábitos respiratórios. And to help yourself from not always being in anxiety. E para se ajudar a não ficar num estado de ansiedade perpétua. And one of the things that I'm doing here when I stop talking, E uma das coisas que eu estou fazendo aqui, quando eu paro de falar, I take my next inhale through my nose before I speak again. é que eu inspiro, eu pego a minha próxima inspiração antes de continuar a falar. So I don't make myself anxious. Então eu não fico ansioso. Eu não me faço ansioso. Okay, so is there any question or response? Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Fernando? Sim. Ó, tem alguém que quer fazer uma pergunta também ou eu posso fazer? Pode fazer. Tá, eu falo em português e você traduz, é isso? Uhum. Então, eu há alguns anos eu sofro com ansiedade, né? E eu sei que cada um tem um tipo de ansiedade. A minha ansiedade... Espera um pouquinho, é que eu não consigo fazer simultâneo, então Tá, é para fazer aos pouquinhos. vai aos pouquinhos, e aí aproveita e respira pelo nariz. So he has been feeling spells of anxiety for a few years now. Mhm. E a minha ansiedade, ela me dá sintomas físicos. And he has physical symptoms because of anxiety. Of E course. quando eu sinto que eu estou ansioso, And when I feel I'm anxious, aí sim eu começo a prestar atenção na minha respiração. then he starts paying attention on his breath. Aí a minha pergunta é essa. So his question Eu não tenho que só aprender a respirar no momento de uma crise de ansiedade. I don't have to learn how to breathe only when I have an anxiety crisis. Eu tenho que respirar durante o dia, mesmo quando eu estou me sentindo bem, né? I have to breathe even when I'm feeling well. Você quer dizer, eu tenho que prestar atenção na respiração quando eu me sinto bem, é isso? E não deixar só para respirar quando eu estou me sentindo mal, né, numa crise. And not leave it to breathe only when I'm having a crisis. So the way to stay in touch with your breathing without making it an exercise. Without making? An exercise. Então a maneira de se manter conectado com a respiração sem tornar isso um exercício Is to notice the movement of your body as you breathe in and out. é observar o movimento do seu corpo à medida que você inspira e expira. Because breath changes the internal shape of the body. Porque a respiração muda a forma interna do corpo. And you can try it now. Você pode experimentar agora. As you breathe in, notice how your body moves with breath. Então, à medida que você inspira, observa como o seu corpo se move em relação à respiração. And notice when you pay attention to that, E observa que quando você presta atenção nisso, you actually breathe more slowly. você reduz a velocidade da respiração. And that's part of staying healthy in your breathing, is to not overbreathe. E essa é uma maneira de se manter saudável com a sua própria respiração, é de não respirar em excesso. And so when we pay attention to movement, we don't overbreathe generally. E quando a gente presta atenção no movimento, a gente, em geral, não... Eu não sei, alguém tem uma sugestão para overbreathe? Se alguém tiver uma sugestão, mas não respira em excesso. Não Breathe too much. É. Okay, I lost my train of thought.
And when you feel your body move, you're in your sensing world, Então, quando você sente o seu corpo se mexer, você está no seu mundo sensorial rather than your thinking. e não no seu mundo cognitivo, não no seu pensamento. So there's a comment in the chat, Lali, about hyperventilating, I think. No, because I was asking if they had a better word for overbreathing, but I don't think it's hyperventilating. It is. It actually is. Is it? Ah, ok. So, obrigada pelo comentário, sim. Então, overbreathing é hiperventilação. So when I want to breathe well, I watch the relationship between my breathing and my body. Então, quando eu respiro bem, eu observo a relação entre a minha respiração e o meu corpo. Okay. Any other comments? Any Mais questions? alguma pergunta? Lali, Sim? Quem está falando? Reinaldo, tudo bem? Oi, olá, Reinaldo. Tudo bem? Tudo bem? Uma pergunta, eu gostaria de saber se é verdade, porque eu li que existe um artigo em Douyin que respirar pela narina direita ou pela esquerda, separadamente, pode ter função de aumentar ou reduzir a pressão arterial. Existe essa diferença entre inspiração pelas narinas? Você viu essa referência no Douyin, é isso? Livro de Douyin. Tá bom. He's asking if that he read on a Douyin book that breathing through your right or left nostril affects your circulation. Pressure. Não, The pressure, the blood pressure. Do you know anything about it? I can only say that we don't always breathe through both nostrils. Então, nós nem sempre respiramos por ambas as narinas. It changes every 20 to 90 minutes which one is the strongest. Muda entre 20 e 90 minutos, elas se alternam. Qual é a que está mais forte? And my understanding is that it actually helps with the brain electricity. E a minha compreensão é que afeta todo o sistema elétrico cerebral. So when you breathe through the right, it helps this side. When you breathe through the left, it helps this side. Então, quando você respira pelo lado direito, pela narina direita, afeta o lado esquerdo e vice-versa. Okay? So here's a way to increase the capacity of your breathing. Então, aqui está uma forma de aumentar a sua capacidade respiratória. In other words, make it easier to take a big breath when you need one. Can you say it again? I didn't. To make it easier when you need a big breath. Para ser mais fácil quando você precisa fazer uma inalação profunda. And also to lower the airway resistance so the air flows more smoothly. E para diminuir a resistência do ar de maneira a que o ar se movimente com mais fluidez. So let's try something again. Então vamos tentar novamente. And put your hand here. Ponha uma mão no peito. And through your nose, try to take a deep breath, a full breath. E através das suas narinas, tente fazer uma inspiração profunda. And see if this tightens or relaxes in your chest when you try to take a deep breath. E veja se isso faz o peito contrair ou relaxar quando você faz uma inspiração profunda. Do you feel it tighten when you try to take a deep breath? Lali, did you feel it tighten? Vocês sentem ficar mais contraído quando vocês inspiram Sim. profundamente? Sim. See. Okay. So that you're trying to get more air in.
while this is tightening. Então No você tá tentando fazer com que entre mais ar quando essa região está contraindo, está se contraindo. Não dá. So we're going to work with the inhale first. Então agora a gente vai trabalhar primeiro com a inspiração. So when you are breathing in, Então quando você está inspirando, you want to think você quer pensar the syllable sa, S-A. a sílaba sa, S-A, sa. Because when you think it, you will hear it. Quando você pensa, você a ouve. So while you're breathing in, think sa the whole time you're inhaling. Então, enquanto você está inspirando, pense sa, durante a duração da inspiração toda. And you can put your hand here again when you do that, E você pode pôr a mão no peito novamente quando fizer isso. and see if the chest doesn't open now. E observe se o seu peito não se abre agora. And that the air doesn't flow more easily through your nose. E se o ar não flui com mais facilidade pelas narinas. And that the breath inside of you is opening like a flower. E que a respiração dentro de você não se abre como uma flor. So it feels more like your lungs are breathing than you're trying to breathe. The lungs are bringing the air in. Então a sensação é mais de que os pulmões estão chamando o ar para dentro do que você fazendo força para respirar. Is that working? Isso está funcionando? Uma pergunta. Sim, sim. Yes. Yes. Thank you. So that takes the stress out of breathing. Então isso tira o estresse da respiração. And eventually your body will learn, if you practice, it will do that on its own. Então se você praticar, o seu corpo vai fazer isso sozinho. And you wouldn't have to think it anymore, but until you do, keep thinking it. E aí você não vai mais precisar pensar no som sa, mas até lá pratique pensando no som. So if you feel it, let's just try this too. Então nós vamos também experimentar uma outra coisa. If you want to take a really big breath, just think sa longer. Então se você quer fazer uma inspiração realmente longa, pense o sa mais longo ainda, com maior extensão. Lali, eu tenho uma dúvida. Pode falar. A gente pensa sa, estica o a ou várias vezes sa? Não. Estica o a. Uma sílaba única, com o comprimento da inspiração que você quer fazer. Lali, tem uma razão para ser sa? S-A? Is there a reason for sa, for being sa? No, it's just something that actually teaches the lungs to breathe. It's just an idea. And it works. It's actually... Ele simplesmente é um recurso para ensinar o pulmão a funcionar diferente. It's a 5,000-year-old idea from yoga. É um conceito que vem de 5.000 anos atrás do yoga. I want to say something. I tried with other syllables and it wasn't as effective. Eu tentei fazer isso com outras sílabas e não foi tão eficiente. Eu fiquei experimentando. On the exhale, Na expiração, it's ha. é ha. So sa in, ha out. Então, o sa para inspirar e o ha para expirar. So the exhale should feel like the lungs are just squeezing and emptying the air. You're not having much effort to breathe out. Então, os pulmões, a sensação pulmonar é de que ele está abrindo, expandindo e contraindo para expelir o ar, sem muito esforço. O ha seria HR ou RA? H-A. H-A. Ha. Ahá. Só que sem o A.
Lali, Sim? a expiração também deve sempre ser feita pelo nariz? Should the exhale also be done by the nose, through the nose? Always. Sempre. Lali, tô com algumas perguntas aqui que chegaram pelo chat. So there are a few questions that came in through the chat. Sure. A Flávia, ela pergunta, dizem que respirar pelo nariz e soltar o ar pela boca acalma. Isso é verdade? So some people say that inhaling through the nose and exhaling through the mouth calms you down. Is it true? Momentarily. Por curto período. Just momentarily. It disconnects you from your internal world. Fazer isso te desconecta do seu mundo interno. And E the movement of oxygen to all the cells in your body o movimento do oxigênio para todas as células do corpo is controlled by the levels of carbon dioxide in your blood. é controlado pelo nível do dióxido de carbono no seu sangue. When you mouth breathe, Quando você respira pela boca, you give off too much carbon dioxide. você expira dióxido de carbono demais. And it decreases the flow of oxygen to your body. E isso faz com que diminua o fluxo de oxigênio no corpo. Did you ever have somebody who is hyperventilating and going to faint? Se você tiver com alguém que está hiperventilando e vai desmaiar, And they breathe back into a paper bag to stop them from fainting? e eles respiram num saquinho de papel para evitar desmaiar, They're breathing back their own carbon dioxide. eles estão respirando de volta o seu próprio dióxido de carbono. And then they don't faint. E aí eles não desmaiam. So the mouth breathing dissipates. Então a respiração bucal dissipa. So we have to learn how to relax in other ways. Então nós precisamos aprender a relaxar de outras maneiras. So before I go to this next step, which will teach you that, Então antes de eu ir para a próxima etapa que vai ensinar isso, are there any other questions in the chat that I need to answer? ele está perguntando se tem mais alguma pergunta do chat. Tenho mais duas. There are Tem two uma aqui more. também depois. A Gisele, ela pergunta, ela fala que ela entendeu, né, que o Robert falou que respirar em excesso não é muito interessante. Então, o que ele pensa sobre as práticas de pranayamas, que são as respirações do yoga? So she understands that you think that this excessive breathing, which is hyperventilation, is not so good. So what do you think about the pranayamas of yoga? I am only interested Eu in só- how to live life on a daily basis. Sorry? On how to live life on a daily basis and breathe well daily. O meu único interesse é viver a vida dia a dia e como respirar de maneira saudável na vida. But in the old yoga text, it's mostly nose breathing. Mas os textos antigos do yoga falam principalmente sobre respiração nasal. So you can do the pranayama, but you come back to nose breathing in daily life. Então você pode fazer os pranayamas, mas você volta para a respiração normal, nasal na vida cotidiana. Okay. Any other question? Eu tenho uma que eu até tinha escrito para o Robert, que eu sou uma respiradora bucal desde bebê. E tenho treinado. Deixa eu só ir traduzindo aos poucos. So Sorry. she's a nose breather since she's a baby, and she has been A mouth one. a mouth breather. I'm sorry. E tem treinado? Desde que eu vi o vídeo dele, eu tenho treinado. De dia, tudo bem. Oh, so she has been, since she saw the video, she has been training nose breathing. Did So she have during written? Go ahead, sorry.
No, so during the day it's okay? But during the night I can... sorry, desculpa. Mas à noite eu sinto como um afogamento. O meu inconsciente não sabe respirar. So at night she feels like she's drowning. Tentando respirar pelo nariz, é isso? As if my unconscious doesn't know how to breathe, even if I'm trying to learn. So is she mouth breathing at night? E aí você respira pela boca à noite. I wake up feeling this without air because I'm trying to reprogram my subconscious. Ela acorda se sentindo sem ar, né, com falta de ar, ao tentar se reprogramar para respirar pelo nariz ao dormir. É isso? Yeah. But my question is, are you breathing through your mouth at night when you're sleeping? Are you breathing through your mouth or through your nose? I begin the night. Só um pouquinho. Quando você está dormindo, você está respirando pelo nariz ou pela boca? Logo antes de dormir pelo nariz, mas eu tenho certeza que a boca assume o controle. So, right before falling asleep, through the nose, but she's sure that the mouth takes over when she falls asleep. So, in the program that I teach, então no programa que eu ensino, we teach people how to tape their mouth at night. Eu ensino as pessoas a pôr um tape na boca. Eu já vi ele fazendo isso. I'm saying I've seen you doing this, teaching people how to do this. So this is paper tape. Esse é papel, é aquele tape de papel que é bem delicado. Not very sticky. Não é, a cola não é muito forte. And so if you're going to use this, you bend a piece over that's not sticky. Se você for fazer isso, você pega a pontinha dele e dobra, igual a gente faz com durex. You can start this way. Você pode começar dessa forma. But eventually, mas eventualmente, você pode fazer assim. And you take it off very gently in the morning because it's sticky in the morning. E aí você tira com delicadeza de manhã porque ele tende a ficar mais grudento. And if it feels uncomfortable in a night, take it off. E se for desconfortável à noite, tira. And practice during the day while you're reading, washing the dishes. E pratica durante o dia, enquanto você está lendo, lavando a louça. So between this and this. Então entre isso e isso. So this is a good thing. It helps people stop snoring. Então isso ajuda as pessoas a pararem de roncar. And being anxious in the morning. E acordarem ansiosas pela manhã. Okay. Any other questions? Vanessa, another question? Sim, mais uma. O Dionísio, ele conta que ele aprendeu uma respiração que você respira pela narina esquerda por 10 segundos, segura a respiração por 30 segundos e solta, exala pela narina direita por 20 segundos. So he learned this breath where you inhale through a nostril, the right nostril through durante 10 segundos pela esquerda. So it's inhaling 10 seconds through a nose and then segura por 30 segundos. You hold 30 seconds. E solta pela direita por 20 segundos. And you exhale through the right for 20 seconds. Okay. Aí ele pergunta qual seria o propósito desta respiração, quais são os efeitos, se é recomendado. So he's asking why is such a thing taught? What would be the effects? What is it recommended for? I don't know. Ele não sabe. Yoga does alternate nostril breathing, but I didn't know about the holding, you know. Ele diz que o yoga ensina a respiração alternada, mas ele não sabe essa questão de segurar a respiração. And that's to tune the electricity in the brain.
Como? Sorry? That's to tune the electricity in the brain. E isso afeta de novo a eletricidade, o campo elétrico. But Sa and Ha take it through both nostrils completely. Mas o Sa e o Ha, eles trabalham com ambas as narinas completamente. So you get more breath, more gently. Para aumentar a amplitude respiratória com mais delicadeza. Eu tenho duas perguntas. Pode fazer duas? Just two questions. Uma é relacionada com o Saha. Eu aprendi com uma filosofia oriental que era Soham. Tem diferença? That's a spiritual practice. Yeah. Ok. Era só uma pergunta. Você aprendeu com esse intuito? Ou era uma... Não com o intuito de respirar melhor, mas uma respiração que faz Soham. E eu me lembrei, porque é muito parecido. Saha, Soham. Mas é o que ele respondeu, então, que é uma prática espiritual. Tá. A segunda pergunta em relação ao uso de máscara. O que é que ele pensa em termos de oxigenação? É ruim? Até onde... Assim, não é bom, mas até onde isso é ruim? Né? O que é que causa para a gente? So, Alice is bringing in the mask issue. All right, I'll come back to that. I want to do something first. Só um minutinho que ele vai falar sobre máscara, tá? Ok. Okay. So, go ahead. So when we do Saha, or when we breathe, então, quando a gente faz o Saha, quando a gente respira, two things are happening. Duas coisas estão acontecendo. When we inhale, quando nós inspiramos, we become more buoyant, lighter. Nós ficamos mais leves. We have air in us. Nós temos ar dentro da gente. As we breathe out, quando nós expiramos, and the air leaves, e o ar sai, our body moves towards the earth. O nosso corpo se move em direção à terra. So we feel underneath us. Então nós sentimos que sob nós, what we're sitting on or standing on. O lugar onde nós estamos sentando, ou estamos sentados, ou estamos em pé. So that piece that we're sitting on or standing on, então esse lugar offers us some support. Nos oferece suporte. And so the support is gravity. O suporte é a gravidade. And the lift, the lightness, is levity. Is what? Levity or upward motion. Então o que nos traz para baixo é a gravidade e o que nos leva para cima é a leveza. É o movimento. So in learning how to rest, we have to let ourselves receive the support from underneath us. Então, para aprender a descansar, nós precisamos aprender a receber o suporte que nós temos embaixo da gente. So as you exhale now, feel what's underneath you. Então, agora, ao expirar nesse momento, sintam o que está embaixo de vocês. And can you soften your body just to stay on that support for a moment? E você consegue relaxar o seu corpo, amaciar o seu tônus de maneira a se entregar para esse lugar. And see if that doesn't feel like a little bit of rest. E observa se isso não é uma pequena, não dá uma sensação de um pequeno descanso. And when you breathe in with Sa, keep in your awareness. Então, quando você inspirar com o Sa, mantenha na sua consciência, na sua atenção, the support underneath you. O suporte que você tem embaixo de você. So keep in mind the support and breathe in with Sa. Então, mantenha a atenção, ou mantenha a lembrança de que você tem esse suporte, mas inspira pensando no Sa. And see if breath doesn't arise from lower down, from the support. E veja se a respiração não nasce do suporte. And if it isn't easier to inhale when you have support.
E se não é mais fácil inspirar quando você tem suporte. Just like any friendship, when you feel supported, you're freer. Assim como qualquer amizade, quando você tem suporte, você fica mais livre. So it's important to go to the bottom of your exhale, to let your exhale finish. What is the bottom of your exhale? Então, é importante ir para a parte inferior da sua expiração. Qual é a parte inferior da sua expiração? And when you're at the bottom, you breathe in from that bottom. Então, quando você encontra essa parte inferior, você inspira para aquele lugar. And each time we exhale, we go back to getting the support. E a cada vez que a gente expira, a gente volta a procurar aquele suporte. Because breathing needs support. Porque respiração precisa de suporte. If we're lifted up all the time, se nós estamos nos suspendendo o tempo todo, it's very hard to breathe. É muito difícil respirar. But if we let the exhale take us down to rest on the chair, mas se a gente deixa a expiração nos levar em direção à cadeira, and let Sa just fill you up rather than lift up. E deixa o Sa te preencher. Sorry, lift up. Instead of lifting up. Se a gente deixa o Sa te preencher em vez de nos erguer. So how does that feel? Can you feel that? Como é que se sente? Como é que vocês estão sentindo isso? Dá para perceber isso? Sim. 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 And so, alguém quer falar alguma coisa? Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Oi, tem alguém que quer falar antes? É a Karen que está falando? Isso, oi. Olá, boa noite, pessoal. Então, a minha dúvida nessa proposta agora é se na exalação eu devo convocar o abdômen para tornar ela, né, até o final, ou, né, como tornar isso mais leve, mais orgânico. Eu não entendi. A pergunta você Isso, se eu engajo o abdominal para ir até o final dessa exalação, né? O quão necessário é eu engajar o abdômen? Abdominal não, abdômen. How much should you engage the abdominal muscles on the exhale? None at all. Let the exhale leave your body without any effort. Não deve engajar nada. Deixa a expiração sair do seu corpo em fluxo. So let me just say this about anxiety before the next question. When we let the exhale go to the bottom, então, a respeito de ansiedade, quando a gente deixa a expiração chegar até o seu final, it takes the anxiety down into the earth. Ela leva a ansiedade para baixo em direção à terra. Queria colocar, quando ele falou a questão do suporte, justamente, como eu estou recostada aqui, aí pensando na sensação do suporte na expiração, a sensação que eu tive é de alargamento do corpo todo. So, she's resting her back. So the sensation she had is that there was a widening of the whole body as on the exhale. Because the body breathes, we don't breathe, the body breathes. Porque o corpo respira, nós não respiramos, é o corpo que respira. And that's what Saha teaches us, to let the body breathe. E é isso que o Saha faz, ele nos ensina a deixar o corpo respirar. I was going to say that perhaps we could go a little bit into the mask, because... That's just where I was going. Yeah. Okay. Só mais uma pergunta antes da gente passar para... A Marília fala que a mãe dela usa o aparelho CPAP para dormir.
E ela pergunta se ela também poderia usar aquele tape na boca para dormir. So it's someone who uses breathing, you know, those, I don't know how you call it in English, but the breathing equipment at night, you know. Sleep apnea machines, Yeah, CPAPs. yeah. So if she could use the tape in her mouth associated with the CPAP, yeah. Yeah, as long as the air is coming through here, not through here. If she has it in a mouthpiece, then no. Aí depende de como é a máscara, se cobre a boca, não. Some people wear chin strap. Tem gente que usa uma fita segurando o queixo para prevenir, para evitar que a boca abra. And then she could use it with the mask, with the equipment. Mhm. Então ela poderia usar com esse suporte para o queixo. Ok. Ô, Lali, boa noite. Só uma pergunta, Lali, aqui, Eleonora. Eleonora. Em primeiro lugar, muito grata aí por tudo, está sendo maravilhoso, você e ele. E a pergunta é assim, o paciente asmático que tem broncoconstrição, qual tipo de exercício respiratório ele recomenda fazer? So for people who have asthma and bronchial constriction, what do you recommend? What kind of exercise? Or this is a whole conversation. It's a whole nother class. Essa é uma outra aula. But the Saha is a start. It is absolutely a start. Mas o Saha é um começo. Because it opens up the airways. Porque ele abre as passagens aéreas, as vias aéreas. A segunda pergunta é quando vai ser a segunda aula, então? The next question is when is the next class? Well, I guess we'll talk about that. So when you're wearing a mask, então quando se usa uma máscara, quando você está usando we uma are máscara, no longer looking for air out here. você não está mais pegando o ar daqui do seu entorno. The air we are looking for is inside the mask and coming through a mask. O ar que você vai captar vai estar dentro da máscara e ele entra através da máscara. So you have to become conscious of that. Então você tem que ficar consciente disso. And so that makes you breathe much slower inside a mask. Então é preciso respirar mais devagar quando você está dentro de uma máscara. So if you have a mask now, you might want to put it on. Então se vocês estão com máscara aí, vocês talvez queiram pôr. And so it also changes our perception of ourself. Então o que também muda em relação à percepção de nós mesmos. We no longer have our face to express ourselves. Nós também já não temos mais o rosto para nos expressar. And sometimes, I can't see below my mask, so walking can be hard. E eu não consigo olhar para baixo, quer dizer, é difícil ver o que está abaixo da máscara, então andar também pode ser um desafio. So the big issue with a mask Então a grande questão com a máscara is it gets hot é que ela fica quente and there's a lot of carbon dioxide in the mask. e tem muito dióxido de carbono na máscara. And that can make you feel lightheaded, E isso pode te deixar um pouco zonzo, suffocating. sufocando. So the best thing you can do Então a melhor coisa que você pode fazer is when you finish your exhale, é que quando você acabar de expirar, pause your breathing pausa a sua fala for 2 seconds por 2 segundos, before you breathe in again. antes de você inspirar novamente. This lets the heat go out Isso permite com que o calor saia and the carbon dioxide go out of the mask. e o dióxido de carbono saia da máscara. So when you breathe back, the air goes through the mask and it feels cooler. Então, quando você inspirar novamente, o ar vai atravessar a máscara e você vai ter uma sensação de frescor. Can you feel that?
Dá Yeah. para sentir isso, quem está com a máscara? So that's the simplest thing you can do, Isso é a coisa mais simples que você pode fazer, along with Sa and Ha. juntamente com o Sa e o Ra. And this is where it comes in, where you pace yourself so you can breathe easily in the mask. E aí vem essa questão de você estabelecer um ritmo em que você possa respirar com facilidade usando a máscara. Because if you struggle too much, Porque se você fizer muita força, it'll get too hot, você vai fica muito quente dentro da máscara, you'll get tired, você se cansa and it can raise your blood pressure. e pode aumentar a sua pressão cardíaca. So you have to be real gentle with yourself inside a mask. Então você tem que ser muito delicado consigo mesmo dentro da máscara. And if you need to, go someplace where you can take a break and breathe without it. E se for preciso, tente ir para algum lugar onde você possa tirar um pouquinho e respirar sem ela. Someone is asking here, what about exercising with a mask? Some people do here. Algumas pessoas nos Estados Unidos fazem isso. I think it's difficult Eu acho difícil, because unless your breathing is really proficient, porque a não ser que a sua respiração seja... What is proficient? I don't know how to translate. if let's see, if your breathing is Alguém sabe? healthy. A não ser que você tenha uma respiração muito boa. When you exercise, you'll make more. You went mute somehow. Robert, you are mute. Acho que é eficiente. Oh. Eficiente, é. I don't know where I left off. Proficient. Unless you are very proficient. So, a não ser que a sua respiração seja muito boa, muito eficiente, muito saudável. The carbon dioxide, when you exercise, is going to make you feel very suffocated. O dióxido de carbono dentro da máscara vai fazer com que você se sinta muito sufocado. So it's not something I would do. Não é algo que eu faria. I go someplace to walk where there are no people, Eu vou andar onde não tem gente. so I don't have to wear a mask. Aí eu não preciso usar uma máscara. That's not always possible. Isso nem sempre é possível. Eu, viajando de avião, eu senti mais dificuldade de respirar com a máscara. Isso é da minha cabeça ou existe algo a ver com a pressão? Tem alguma coisa? Mais dificuldade do que quando você está usando a máscara em outro lugar, é isso? Sim, foi a minha impressão. Me deu, não sei se é psicológico, mas me deu uma angústia de mais falta de ar do que no normal. She felt more difficulty breathing with a mask while traveling in a plane than she feels elsewhere when wearing a mask. So, what happens, I think, o que acontece, eu acho, is when we put on a mask, é que quando nós pomos uma máscara, we realize nós percebemos that the air is not safe. Que o ar não é seguro. So it scares us. E isso nos assusta. And so when we're in a plane with other people, it's more dangerous. Então, quando nós estamos num avião com mais gente, é mais perigoso. So we get scared. E aí nós nos assustamos. And then it makes it more difficult to breathe. E isso faz com que seja mais difícil respirar. So that's why you have to do some of these exercises beforehand, so you are able to do them when you're stressed. E por isso que precisa praticar alguns desses exercícios antes, para você poder acessá-los quando se está estressado. Because the truth is, there's something to be scared about. É porque a verdade é que há algo assustador mesmo. So we have to learn how to be with our fear and calm it by breathing well.
Então nós temos que aprender a ficar em contato com o nosso medo, mas acalmar o medo. So we separate a little bit from the, E uma das maneiras de fazer isso é respirando bem. Então a gente so we separa. separate a little, sorry. Go ahead, go ahead. We separate a little bit. Yes, we're frightened, and yes, I'm okay if I breathe well. Então a gente consegue separar um pouco. Sim, dizer, sim, eu tô com medo, mas sim, eu tô ok se eu respirar bem. Lali, Diga. teria uma forma de respirar sem embaçar o óculos? Is there a way of breathing that doesn't fog the glasses? Yeah, I know what. You have to have a thing that pinches here. Yeah. Keeps the air from going up. And you got to put the mask underneath the glasses. Mas mesmo assim passa. But even I learned something, I don't know, then I'm going to say it and you tell me what you think. It's you take like a Kleenex and you put the Kleenex between your skin and the mask, right here where the wire is. I don't have a Kleenex here, and it really holds the moist. Yeah, see, my glasses are not fogging now. Okay. But if I bring the mask down here, they immediately start to fog up a little bit. Então para não fazer, para não ficar embaciado, põe a máscara bem adaptada no alto do nariz e os óculos por cima. E o que eu disse é que eu aprendi, mas eu também não sei, aí eu não sei da segurança disso. Eu posso falar? Pode. Veja, uma pessoa me ensinou. Você pega um sabonete novo, que nunca foi usado, passa na lente do óculos, dentro e fora, limpa com um papel, um lenço de papel, e ele não embaça. E eu tenho feito isso e ele não embaça mesmo. Todos os dias faz isso. O sabonete... Não, sabonete pedra. Não sabonete líquido. E não molha o óculos, passa o sabonete seco. Um sabonete novo, que você desembrulhe e deixe só para isso. Aí você passa nos dois lados da lente e passa o papel. Pronto. Não molha. So she's saying that she wears, she uses a dry soap, brand new dry soap, and it works. And there are other products on the market, maybe in Brazil, I think, that you spray on and keeps them from fogging. Tem alguns produtos também à venda, pelo menos nos Estados Unidos, que você passa para Swimmers use it. Os nadadores fazem isso. And the other thing that works? E saliva. Saliva também ajuda. Your own spit. Yeah. Uma pergunta, Lali. Sim. Existe alguma faixa, uma frequência respiratória normal? Por exemplo, os atletas têm uma frequência cardíaca baixa e respiram também poucas vezes ou menos vezes por minuto. Existe alguma coisa alguma coisa ideal na faixa de respiração para pessoas normais, por exemplo? So what he's asking is that athletes they have low heart rate frequency and they breathe. They don't breathe so much. They don't. So is there a normal range? Obrigada. Well, for normal healthy people. One breath, every 5 seconds. Uma respiração a cada 5 segundos. That's the fastest. Essa é a frequência mais rápida. And that's normal. 30 por minuto. But you can train like what we did here, Saha. Mas você pode, usando o Saha, por exemplo, você pode treinar. And that makes it about one breath every 10 seconds. E isso faz com que seja um ciclo respiratório a cada 10 segundos. And that puts the heart and the breath
in tune with each other. E isso põe o coração e a respiração alinhados um com o outro. Ok, só uma pergunta mais. Para o pessoal que normalmente pratica mergulho, ficar durante muito tempo sem respirar por baixo d'água. Eu fiz isso por muitas vezes também, não sei se isso é bom ou não. So for the people who dive and stay long times in apnea, if this is good or not. Well, they're trained to do that. They train their lungs to do that. Eles treinam os seus pulmões para fazer isso. So there are people who stay under the water from anywhere from 5 to 20 minutes. Tem gente que fica embaixo d'água 5 até 20 minutos. But they've trained their breathing Mas eles treinaram a sua respiração. very slow. Lali, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Existe uma influência benéfica em manter a coluna reta na respiração quando possível? If there is any, if it's important to maintain your spine aligned as often as possible when breathing. Very important. Sim, muito You importante. don't want to be bent over. Você não quer se inclinar para frente, você não quer estar inclinado. Because you compress the lungs, right? Você comprime os pulmões. And so we want to use the diaphragm to breathe. Nós queremos usar o diafragma para respirar. And it breathes better when the spine is straight. E ele funciona melhor quando a coluna está alinhada. And so sitting with both feet flat on the floor and with your butt on the chair, if you're practicing breathing, that's a good position. Então, sentar com os dois pés no chão, os isquios bem posicionados, a coluna alinhada é importante. But I just want to say one thing, it doesn't have to be tense. It's just No. aligned. Não precisa ficar durinho, alinhado. É alinhado com maciez. The key to breathing is relaxation. A chave para a respiração é relaxamento. That's why I say go to the bottom of the exhale and rest on support. É por isso que eu digo que vá até o fundo da sua expiração e procura suporte. Do you all watch basketball occasionally? Vocês assistem basquete de vez em quando, jogo de basquete? When a person goes for a jump shot, Quando o jogador vai atirar, jogar para... Which direction do they go first? Em qual direção eles vão primeiro? They go down to jump up. Eles descem, eles se abaixam para depois subir. So the breath goes down so it can come up. Então a respiração desce para poder subir também. So if we always keep it up here, se a gente mantém ela sempre no alto, it never gets the support it needs to fill out fully. Ela nunca tem o suporte suficiente para poder se expandir eficientemente. So we can ride the breath down. Então nós podemos assim navegar na respiração para baixo. On the exhale, so na expiração. And so when we breathe in, we can ride the breath up. E aí a gente cavalga a respiração para cima quando a gente inspira. So we're in harmony with the force of gravity. Go down, go up. Então a gente fica em harmonia com a força da gravidade. A gente desce e sobe. In alignment with the earth and its forces. Alinhados com a terra e as suas forças. Lali. Tem uma mão, só um pouquinho aqui, tem uma... Paulina? Quem está chamando? Eu queria completar a pergunta que eu fiz. Pode ser?
Qual a posição mais saudável para dormir em termos de respiração? So, what's the best position to sleep when it comes to Thank you. breathing? Not on your back. Obrigada. Não não de barriga para cima. If you can, your stomach. Se for possível, de barriga para baixo. If not, then your side. Se não for possível, então de lado. In the hospital, no hospital, with people with COVID, com pessoas com COVID, they were able to get them off the ventilator. Foi possível fazer com que as pessoas não precisassem do ventilador, do respirador, by putting them on their stomachs instead of on their backs. Fazendo com que eles deitassem de barriga para baixo. Because when you lie flat down with your legs out, with your legs straight out, quando você deita de barriga para baixo com as pernas esticadas, you lose 40% of your lung function. Você perde 40% da sua função respiratória. So if you're already compromised because of COVID, então se você já está com a respiração comprometida por causa do COVID, you need all the lung you can get. Você precisa do máximo de pulmão, de área pulmonar que você puder ter. So putting people on their stomachs, então fazendo que a pessoa deite de barriga para baixo, lets the back breathe more. Deixa com que a parte posterior do pulmão respire mais. And there's more lung in the back of the body than there is in the front of the body. E tem mais área pulmonar na parte posterior do corpo do que na parte anterior. In the United States, they call that proning. Nos Estados Unidos chama putting people in the prone position. Okay, stomach. And they're doing that for up to 8 hours to help people breathe. E eles fazem isso até 8 horas por dia para ajudar as pessoas a respirar. And it saved a lot of lives. Salvou muitas vidas. And kept people off the ventilators. E manteve fora do respirador. Simple. Simples. So there are a few questions. Alguém estava falando e entrou essa pergunta. SG. Pode falar. Sou eu. Tá. Silvia. Eu queria perguntar a respeito da pausa no final da expiração. Eu, às vezes, é comum para mim, eu já observei na minha respiração, eu inspiro, expiro e no final da expiração, às vezes eu faço uma pausa bem longa, sem pensar, né? Especialmente se eu estiver mais relaxada. Isso é ok? O que é isso, né? She's asking about the pause, the silence between breaths. You know, after the exhale, sometimes she noticed that it takes a while before she inhales again, and especially when she's relaxed. Following the natural rhythm. Isso é ótimo. I just want to say something to her, and I'll translate. Que eu também respiro assim, e uma vez uma pessoa que estava comigo se assustou porque achou que eu tivesse com alguma deficiência respiratória. Falou, você para. Eu não paro. I'm just saying that someone who was with me once, because that's how I breathe, and someone got scared and thought that I was sick, because there were the long pauses. Yeah, when breath gets regulated properly, it just comes naturally. Quando a respiração está organizada naturalmente, isso acontece naturalmente. It doesn't come naturally when we stay frightened all the time, a lot. Não acontece naturalmente quando nós estamos com medo ou quando a gente está num nível, numa frequência de medo. The breath of fear becomes patterned. A respiração do medo associada ao medo, ela se torna um padrão. That's why I teach Saha to break the pattern. É por isso que eu ensino Saha para mudar esse padrão.
Acho que o Tom quer fazer uma pergunta, é isso, Tom? E eu tenho 2 perguntas aqui do chat, tá? Primeiramente, gratidão por essa bênção. Eu queria saber se ele poderia nos ensinar alguns exercícios simples, mas eficazes para reduzir ou eliminar o ronco. Ele já citou um, né? Que é aprender aqui com alguma coisa, mas se haveria mais alguma coisa? Por favor, gratidão. So Tom is thanking you, and he's asking if there's any particular exercise to avoid snoring, aside from, maybe hold. Yeah, but that again, like the asthma, is a whole nother class. So this is the 3rd class. Isso como a asma é uma outra aula completa. But you can look up online. Mas você pode olhar online. More information about buteyko. Mais informação a respeito desse método que ele ensina, que é buteyko. Se entrar no site dele, dá para ver. And on my YouTube channel, e no canal de YouTube dele, The Breathable Body, o Breathable Body, there's a video, a 35-minute video, tem um vídeo de 35 minutos on the relationship between breathing and anxiety. Na relação entre respiração e ansiedade. With exercises. Com exercícios. So I suggest you watch that. Então eu sugiro que vocês assistam isso. Você põe o endereço no chat para as pessoas poderem copiar, por favor? It's also on my website. E também está no site dele. The Breathable Body. Tá. Yeah. Many people have watched that video. E tinha mais uma pergunta do chat? Sim, eu tenho agora 3. Com relação, o Sérgio pergunta, com relação ao uso de máscaras, existem muitos tecidos, né? TNT, algodão, se tem diferença entre esses tecidos para respiração? So, about masks, they are made of, am I mute? No. No. Oh. Masks are made of many different materials. Or is there any difference when it comes to breathing? Is there one that's more recommendable than other? Well, the ones that they say are most effective are double layers of cotton, quilted cotton. O que dizem que é mais eficiente é a dupla camada de algodão. And the ones that really stay close to the face. E as que realmente o desenho permite que elas realmente se amoldem ao rosto. But the surgical masks are okay too. Mas as máscaras cirúrgicas they're about 80% effective. Ela tem uma eficiência de 80%. This is my favorite mask. Essa é a minha máscara favorita. It's called a nano mask, N-A-N-O. É chamada de nanomáscara. And I bought it online. Eu comprei online. It's very light. Ela é muito leve. But it's 99% effective. 99% de eficiência. But I don't know if you can get them in Brazil, but they're made in the United States. Nanomask. Nanomask. Tá. Se vocês olharem no chat, a Vanessa está colocando essas informações também para vocês copiarem. Very easy to breathe in. E é muito fácil de respirar com essa. And it looks like it doesn't clog, because some of the masks they fold under your nostrils, né? That's right. Algumas das máscaras elas se dobram embaixo da narina e elas tapam a narina. Yeah. And it doesn't pull in either. So if I breathe hard, it doesn't pull in. Ela não entra na inspiração e não tapa as narinas. So I think we have been already for almost 1 hour and a half. So I think we can just take. There was one more question. I think Vanessa was going to read, and I think we should. Is there any? Alguém tem alguma pergunta muito relevante, premente? Para a gente poder... A próxima aula. A próxima aula.
This will be posted on YouTube, so it can be watched again. Okay. So there is one question here which I want to. Oh, there's one topic here which I think could be the last question, which is someone who is I don't know how you say in English, but she gives birth. She's not a doula, but Midwife. A midwife, and she would like your not opinion, but it's not an opinion. It's your impression on the first breath of life. Something about life. It's a nice way to close this. It sets the pattern for the entire life of breathing. Então, deixa eu só falar em português. Aqui a Gisele, que é parteira, ela queria saber sobre o olhar dele sobre a primeira inspiração, em o período inicial da formação da vida na Terra. Depois que a gente... Breath is contextual. Sorry? Breath is contextual. A respiração é contextual. If it's a peaceful birth, it'll be a peaceful breath. Se o parto for tranquilo, a respiração do bebê será tranquila. So let me finish with this. We come into the world breathing in. We go out of the world breathing out. Então, ele vai deixar esse pensamento, que a gente chega ao mundo inspirando e a gente sai do mundo expirando. So each breath in our entire life Então, cada respiração ao longo da vida inteira is a cycle of life and death. É um ciclo de vida e morte. When we breathe in, we're alive. Quando nós inspiramos, nós estamos When we breathe in, we don't know if we'll get another breath. Quando a gente expira, a gente não sabe se a gente vai ter uma próxima inspiração. We take it for granted. A gente, como que se diz take it for granted, Vavi? A gente... Favas contadas. São favas contadas. Favas contadas. A gente presume que a próxima vem. So breath is sacred. Então a respiração é sagrada. It's a gift. É um presente. And so it deserves to be honored and respected. E merece ser honrada e respeitada. And filled with gratitude for the fact that we get one each time. Nós devemos nos encher de gratidão cada vez que a gente... And that's why COVID-19 is so scary. E é por isso que o COVID é tão assustador. Because we know it can take our breath away and that's the end of life. Porque nós sabemos que ela pode levar a nossa respiração embora e isso é o fim da vida. And so what thing we need the most is our air. Então o que nós mais precisamos é o nosso ar. To be clean and breathable. Que seja limpo e respirável. And this is a whole other class. Eu acho que... Well, thank you. Thank you very much. Yeah, I appreciate the opportunity to deliver this information. Agradece a oportunidade de poder trazer essa informação. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Robert. Thank you very much. Thank you, Robert. Yeah, thank you. Robert. Super obrigada. Thank you very much. Boa noite. Boa noite. Gratidão, Lali. Nossa, obrigada, Lali. Obrigada também pelo... Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Lali. Obrigada. Obrigada a todos que vieram. Obrigada, Lali. Legal. Muito obrigada, Lali e Robert. Obrigada, Lali. Obrigada, Robert. Thank you so much, Robert. You're welcome. Thank you.